Alô, prezados amigos e irmãos, saudações. Queremos abordar hoje um tema que é pouco falado, mas muito necessário, e pensando nas consequências. Consequências de quê? Está havendo um aumento muito preocupante na questão de relações anais entre namorados, marido, esposa e assim por diante. E a maioria das pessoas coloca isso como sendo algo natural. Vamos examinar essa questão à luz da palavra de Deus para sabermos melhor o que a Bíblia fala a esse respeito. O apóstolo Paulo faz aos romanos a seguinte pergunta: e que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Em todos os atos da nossa vida, devemos nos perguntar que frutos isso vai trazer. E podemos avaliar isso olhando para aquilo que a Bíblia fala. A Bíblia fala sobre os frutos, sim, do relacionamento anal entre homens ou entre homens e mulheres. E por isso vamos abordar a questão da sodomia. Por incrível que pareça, há pastores que colocam isso como sendo algo natural, desde que a esposa esteja concordando com isso. Evidentemente, isso é uma abordagem muito superficial, anticientífica e antibíblica. E por isso vamos examinar, então, com um pouquinho mais profundidade. Qual é o significado da palavra sodomia? Olhei em diversos dicionários. Significado de sodomia por dicionário informal: ato sexual anal entre homens e mulheres e ou entre homossexuais. Veja, entre homens e mulheres. Definição do dicionário online de português: significado de sodomia. Substantivo feminino, a relação sexual anal entre um homem e outro, ou sexo anal entre um homem e uma mulher. Veja que eles colocam de uma forma bem clara que não se trata apenas de homossexualismo masculino, mas uma relação entre um homem e uma mulher. Wikipédia: sodomia. De acordo com a definição dos dicionários de língua portuguesa, a sodomia é a prática de sexo anal entre um homem e outro homem ou uma mulher. Mais uma vez, deixando bem claro que é entre homem e mulher. O que significa sodomia em português? A definição: sodomia é a palavra de origem bíblica usada para designar as perversões sexuais com ênfase para sexo anal, que pode ser entre homossexuais ou heterossexuais. Mais uma vez, deixando bem claro que envolve também a parte feminina. E as escrituras da antiguidade nos mostram que isso realmente era uma prática. Portanto, quando alguém fala que sodomia se refere apenas entre um homem e outro homem, está completamente equivocado e está completamente contrário aos princípios da palavra de Deus. A Bíblia descreve a vida íntima de um casal de uma forma muito romântica dentro da natureza. Nós lemos: bebe a água da tua fonte e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam as tuas fontes por fora, ou pelas ruas os ribeiros de águas, sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Provérbios 5, 15 a 18. Então veja, ele está descrevendo aqui as partes íntimas da mulher como um manancial abençoado que deve trazer alegria dentro da vida conjugal.
E manancial abençoado não inclui o reto, inclui sim os genuínos órgãos sexuais femininos. E o texto continua: como serva amorosa e gazela graciosa, os seus seios te saciem em todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. E por que, filho meu, te deixarias atrair por outra mulher e te abraçarias ao peito de uma estranha? Então, mais uma vez, citando aqui as partes íntimas da mulher que devem trazer perpetuamente alegria na vida do casal e também, de uma forma especial, na vida do marido. Deus abomina práticas sexuais perversas. Homem com homem, mulher com mulher, mulher com animal, homem com mulher anal, homem ou mulher com amante, sexo com parente próximo, e assim por diante. Então temos na Bíblia uma série de proibições, mas também uma série de orientações sobre práticas que são realmente planejadas e agradáveis a Deus. E o apóstolo Paulo descreve isso em Romanos capítulo 1, 24, por isso Deus os abandonou a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, ao contrário à natureza. Por isso também Deus os entregou à concupiscência de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Então ele usa duas expressões muito importantes: ao contrário à natureza e desonrar os corpos entre si. O que significa ao contrário à natureza? Precisamos olhar então um pouquinho para a parte da anatomia. O que é contrário à natureza? Usar os órgãos genitais de forma diferente da finalidade estabelecida por Deus. Vamos olhar então um pouquinho a parte da anatomia. Relações sexuais anais. Os esfíncteres permitem só um movimento de saída. A pessoa tem dois esfíncteres e cada um tem a sua função. O interno, ele vai se abrir quando vem pressão por dentro, e o externo está normalmente fechado, e quando vem qualquer tipo de pressão por fora, como a penetração de órgão sexual, ele se fecha, ele está preparado. Deus o constituiu, o esfíncter externo, como meio de impedir que algo de fora entre no reto da pessoa. A vagina, ao contrário, se abre ao toque externo quando há carícias. O ânus está planejado para absorver micro-organismos e nutrientes. Portanto, qualquer coisa que vai entrar vai ser absorvido, inclusive também contaminações. Ao contrário, a vagina repele os micro-organismos para proteger o corpo contra doenças. A vagina tem glândulas de lubrificação, Bartholin, e elas preparam o órgão genital feminino para a penetração, para uma relação prazerosa entre homem e mulher. Mas no ânus não tem glândulas Bartholin para lubrificar, porque não foi preparado para qualquer tipo de ato sexual. A vulva da mulher tem clitóris para dar prazer para a mulher. Porém, no ânus não há clitóris para dar prazer para o homem ou a mulher em relações anais, porque não foi preparado qualquer ato em sentido, é contrário à natureza. Mas então muitas pessoas dizem: como é que pessoas sentem prazer no sexo anal se não existe essa disposição de nervos para captar prazer? A Bíblia responde a isso. Por isso Deus os entregou à concupiscência de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si.
Quando a pessoa rejeita a verdade, Deus pode conceder à pessoa o prazer que ela pede como resposta à sua rebeldia. E, naturalmente, isso traz como consequência a condenação depois. Por isso, Deus os abandonou a paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Então, Deus pode dar para a pessoa paixões infames, ele pode tirar a proteção que a pessoa tem naturalmente contra isso, e Deus pode conceder à pessoa paixões realmente perversas, como resposta à sua rebeldia contra a verdade. E o texto continua: e como não tinham importância de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. E daí ele vai citar justamente a contaminação da sua mente e a prática de atos sexuais contrários à natureza. Então, o prazer que vem em consequência de relações contrárias à natureza já é uma evidência de que a pessoa foi entregue por Deus como castigo a paixões infames, porque não receberam o amor à verdade. A popularidade do sexo anal está a ter como consequência na saúde das mulheres, alertam especialistas. Então, há muitas consequências de atos fora do plano de Deus, contrário à natureza, através de sexo anal. Então, contrário à natureza no sentido físico, como nós já vimos. Duas doutoras têm se dedicado a publicar artigos a esse respeito, a doutora Tabitha e a doutora Leslie, e elas escrevem, então, a popularidade do sexo anal está a trazer consequência para a saúde da mulher. E vão citando uma série de fatos. A crescente popularidade da prática do sexo anal entre casais heterossexuais está a ter sérias consequências na saúde das mulheres, segundo um artigo publicado recentemente no British Medical Journal, avançado pelo Guardian. Em causa estão problemas como incontinência fecal, porque houve uma destruição das válvulas, doenças sexualmente transmissíveis ou fissuras anais, para as quais os médicos não estão a advertir o suficiente, alertam as duas cirurgiãs do Sistema Nacional de Saúde britânica. Dentre as infecções, podemos ressaltar a herpes, a sífilis, a adenovirose e o cancro mole, corrimento ou pus. Da mesma forma que ocorre na vagina e na uretra peniana, a infecção pela clamídia ou gonorreia no reto pode causar saída de secreção purulenta e, às vezes, até sangue pelo ânus ou nas fezes. Então, o texto continua: as mulheres têm o esfíncter anal menos robusto e menor pressão do canal anal do que os homens. E os danos causados pela penetração anal são, portanto, mais importantes, apontam a doutora Tabitha e a doutora Leslie. A dor e o sangramento que as mulheres relatam após o sexo anal são sugestivos de trauma e os riscos podem aumentar se o sexo anal for coagido, acrescentam elas. O fato é que a prática anal, às vezes muito vigorosa, acaba provocando microsangramento no reto que facilita a ida de bactérias presentes naturalmente no ambiente intestinal para a corrente sanguínea. E uma vez na corrente sanguínea podem chegar ao coração, onde se estabelecem e podendo provocar diversas doenças, entre elas a endocardite bacteriana, doença dificílima de tratar. O intestino faz parte do aparelho digestivo, foi projetado para o fim de absorção de alimentos. Ele não foi projetado com objetivo sexual. Então, o orifício vagínico, se eu fizer o aumento, o que você encontra? 16 camadas celulares e 7 camadas musculares, células cuneiformes que produzem muco aquoso. Então, vamos fazer a mesma coisa no aparelho digestório.
microscópico, vamos aumentar você que então estão na escola estudando os aparelhos do corpo humano. Quantas camadas celulares eu tenho no tubo digestivo? Uma. Então veja, na vagina tem 17 camadas celulares. No ânus, uma apenas. Por quê? Porque a vagina foi projetada, foi planejada por Deus para relações íntimas. O ânus não, apenas para permitir a saída das fezes. Veja como um ato sexual anal é completamente contra a natureza. Essa ruptura constante faz com que as bactérias vençam a ação dos linfonodos e caiam na corrente sanguínea. O que a gente tem logo atrás do intestino, o intestino absorve nutrientes, certo? E depois você tem que espalhar eles pelo corpo. Então, o plexo esplênico cai aonde? Na veia cava. E a veia cava vai para onde? Direto para o coração. Então, essas bactérias das fezes caem no coração e colonizam as válvulas do coração, provocando endocardite bacteriana. Veja aqui quantas consequências essa prática anal totalmente contrário à natureza. E é por isso que Deus alerta contra esse tipo de prática que hoje em dia se torna muito frequente. Muitas pessoas dizem, não, mas eu só uso camisinha. Mas a camisinha não protege contra os microsangramentos anais e, por isso, a pessoa está da mesma forma sujeita a ser contaminada por essas bactérias. A mulher não tem terminais nervosos de sensibilidade na área do tubo digestivo. Então, ela não sente absolutamente nada com a prática do sexo anal, a não ser o sofrimento e a dor. Mas, por que várias mulheres afirmam sentir prazer na prática do sexo anal? Como se explica isso? Como nós já mostramos, a Bíblia fala sobre isso, e como eles não se importam em ter conhecimento de Deus, assim, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. A pessoa, nesse caso, já está entregue para sentir aquilo que é perverso aos olhos de Deus, mas foi uma escolha da própria pessoa. Por isso também Deus os entregou à concupiscência de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou a paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, ao contrário à natureza. Então mudaram a verdade de Deus em mentira, e isso é uma resposta de Deus. É uma punição de Deus. Você escolheu a mentira, ok, então você pode receber aquilo que você deseja, mas não são realmente prazeres naturais planejadas por Deus. Consequência do sexo contrário à natureza para a alma. Esse tipo de prática sexual não afeta apenas o corpo, a saúde física, mas afeta a própria alma da pessoa. A Bíblia mostra que, além de eles sentirem prazer de uma forma corrupta, perversa e imunda, há 25 outras consequências contra o caráter. Começa com a negação da verdade, vai para a prática sexual fora do plano de Deus e mais 25 consequências. Vamos ver elas. Estando cheia de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, néscios, infiéis nos contratos, sem afeição natural,
irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de mortos, que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem com os que as fazem. Então, os prazeres ilícitos corrompem o caráter da pessoa. Não é só a questão da sexualidade, mas todo o caráter fica contaminado. Então, é contrário à natureza quanto ao corpo, é contrário à natureza quanto à alma da pessoa, é contrário à natureza também quanto à questão da vida espiritual. Prazeres temporários geram consequências eternas para a vida da pessoa. A Bíblia diz: não ereis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Sodomitas são pessoas que praticam relações sexuais anais, seja com homem ou com mulher, nem os bêbados, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, note que estão incluídos, que tais práticas estão usando como aqueles que não vão herdar o reino de Deus. As consequências são muito sérias. A Bíblia diz em 1 Coríntios 3,17: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então, a pessoa praticando esse tipo de sexualidade, ela está destruindo o santuário de Deus, e Deus diz: eu vou destruí-lo também. Mas a Bíblia apresenta uma mensagem de esperança. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. É possível a pessoa ter a sua vida restaurada. É possível a pessoa chegar diante do trono de graça e receber misericórdia e achar graça em tempo oportuno. A pessoa pode ser lavada pelo sangue de Cristo, pode ser santificada, pode ser justificada pelo Senhor, pelo fato de ter entregue a sua vida a Deus. Então, entregando a vida a Cristo, é possível mudar. Eu conheço pessoalmente pessoas que estavam vivendo nessas práticas abomináveis a Deus, mas que entregaram sua vida a Cristo. Hoje são pessoas com paz no coração e estão servindo ao Senhor. Prezado irmão, irmã, examine-se diante desses fatos bíblicos. Sexo contrário à natureza prejudica o corpo, prejudica a alma e prejudica o relacionamento para com Deus. Abandone a prática do pecado e seja purificado. Que Deus vos abençoe ricamente. Amém.